Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Certamente daria para fazer um canal do YouTube só comentando adaptações de livros, contos do Stephen King para séries, minisséries, filmes, porque há décadas esse cara vem sendo adaptado, né? Eu não assisto tantos assim, porque eu prefiro ver terror mais indie, mas eu acabei revendo lá na Amazon Prime o Louco Obsessão, que é um dos filmes que o próprio Stephen King classifica como um dos melhores adaptações das obras dele. Eu gosto muito, fazia tempo que eu não via, e foi até agora, né, março de 2023, a única adaptação dele que papou algum Oscar, pelo que eu saiba, que foi merecidamente o Oscar de melhor atriz para a então quase desconhecida do público cinematográfico, ou pelo menos do grande público cinematográfico, Kathy Bates. A Kathy Bates já era famosa no teatro nova-iorquino e tal, mas não no cinema. Naquele filme ela roubou toda a cena. Na verdade, os papéis da Kathy Bates e do James Caan foram oferecidos para, assim, trocentos mil outros atores, especialmente o papel masculino, tá? O papel masculino foi o Warren Beatty, o Jack Nicholson, que o próprio Stephen King sempre criticou na adaptação do Iluminado, né, que eu acho correto, essa crítica do King, o Bruce Willis, o De Niro, todo mundo que importava, que era A-lister, o papel foi oferecido. Todo mundo recusou pelo seguinte: é uma personagem masculina que durante boa parte do filme ficava numa posição subalterna a Kathy Bates, a personagem feminina. Todo ator sabia que quem ia levar os louros ali era a Kathy Bates, né? Imagina que o De Niro, esse pessoal ia querer isso, o Nicholson, esse pessoal puro ego. Então, todos eles recusaram o papel. E o James Caan foi muito bem no papel, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Tem outros atores bons no filme. Então, a história é assim, é um autor literário, né? Que ele é muito famoso porque ele é autor de uma série de livros de uma personagem que se chama Misery, que é uma mocinha do século 17, 18, sei lá o que é. Enfim, ele é um autor que faz livros comerciais, né? Ele se vendeu, vamos dizer assim, ele está preso, olha lá, aos moldes da literatura comercial, porque isso dava dinheiro, só que ele queria ser um autor sério, tanto é que o filme começa com ele terminando o rascunho do que seria o livro que iria fazer com que ele se livrasse da personagem Misery, um livro que falaria sobre a infância dele, sobre as favelas, garotada pobre, falando palavrão e tudo mais. E esse autor sai num dia que tem muita neve, para ir entregar esse manuscrito para a editora dele em Nova York. Claro que o roteiro do filme é muito bom, só que você tem que perdoar, por exemplo, imagina que alguém que tivesse o mínimo de experiência de inverno sairia com aquele tipo de carro naquelas condições com tanta neve. Gente, a gente não anda com aquele tipo de carro naquela neve, eu sei do que eu estou falando, são pneus apropriados. E depois, quando ele tem o acidente, a gente tem que acreditar que a personagem da Kathy Bates teve força para levantar aquele cara e carregar, né? Depois a gente vê que ela é forte e tudo, mas não sei se para carregar um bofão daquele ela tinha. Mas depois disso, né? Então ele sofre esse acidente e uma mulher pega ele. Essa mulher é a Anne Wilkes, né? Que virou ícone. E o escritor é o Paul Sheldon, tá? Os dois nomes eu sei decora, assim. No começo, a Anne Wilkes é a maravilha, porque ela é a fã número 1 dele, ela é enfermeira, ela parece ser tudo de bom, né? No meu caso, sempre que eu assisto esse filme, na verdade, desde que eu vi da primeira vez, sempre ela me deu medo, porque eu morro de medo, eu acho super estranho gente que é amigável demais. Isso é uma coisa que é minha, né? Quando é muito doce, assim, tem coisa aí. Mas, enfim, aos poucos, o Paul e nós da audiência vamos percebendo que ela é doidinha da Sil. Então, na maior parte do filme, a gente tem um homem
que culturalmente está assumindo o papel da vítima, o papel que é sempre reservado, na maior parte das vezes, às mulheres. Na verdade, o filme ele pode ser lido de várias formas, né? É uma mulher, porque no começo percebe como ela trata ou como um bebê, ela o alimenta, inclusive ela fala isso para ele quando faz a barba, parece um bebê. Então é como a mãe castradora. No livro ela corta o pé dele fora. No filme não é assim, né, para ficar menos gore, menos nojeira, mas ela tem aquela famosa cena que ela quebra o pé dele, né? Então ela é a mãe que emascula aquele homem. Na maior parte das vezes, do tempo, ele fica naquela cama só reagindo às doideiras daquela mulher. Por isso que os atores não quiseram esse papel. E o James Caan se saiu maravilhoso, porque ele tem que ficar reagindo o tempo todo. E é legal porque ele tinha um histórico de grandes vilões, né? E aí nesse ele era vítima. Só que no final do filme, claro, é uma história de recuperação da masculinidade. Só que o que acontece? A personagem da Kathy Bates, ela quer que ele reescreva o livro da Misery, porque Paul decidira matar a Misery. Ela não tinha lido o livro ainda. Quando ela lê, né, e aí então ela fica maluca e ela faz com que ele escreva o livro de um outro livro. Ah, não, você não pode. Então você vai ter que ressuscitar essa Misery. Não sei, e vai ter que ser a sua obra-prima. Então o filme, além dessa leitura de emasculação e depois de retomada da masculinidade, ele também pode ser lido como aquela relação entre escritor e fã. Percebe como o Poe ele é obrigado 2 vezes a escrever os livros da Misery. Uma vez por contingência do mercado. Ele, para ganhar dinheiro, ele é obrigado a isso. Depois a Anne parece que assume o papel do mercado, vamos dizer assim, porque ela obriga a escrever uma narrativa que então vai salvar a vida dele. Nesse caso, olha como o Poe ele assume o papel feminino, não só psicanaliticamente, freudianamente, culturalmente, mas até literariamente. Lembra da Sherazade, lá das Mil e Uma Noites? Porque, assim, o Poe logo ele percebe que enquanto ele estiver escrevendo a história, ele vai continuar vivo. Tem uma hora lá que ele vai se matar, né? Ela vai se matar e matar o Poe. Então tem muitas camadas, né? E aí a gente vai tendo, na construção dessa personagem da Anne, que eu falei que no começo ela é uma personagem que o Poe vai descobrindo junto conosco do público que ela é maluca. E aí essa mulher, o roteiro vai espertamente intensificando a doideira dela e intensificando assim, os índices para a gente não gostar dela. Tanto é que uma das características da personagem da Anne no filme, ela é assassina de crianças. Você quer? Então, assim, ela tem todas as características, né, ou muitas características de uma não mulher. Ela não tem aquela feminilidade. E aí a gente vai... Por isso que tem feminista que lê o filme ou o livro como uma resposta preconceituosa à segunda onda do feminismo. Esse filme tem um monte de leituras que as pessoas vão dando. Tem edições especiais, gente, de revista acadêmica norte-americana sobre Misery. Tá? Quando saiu lá os 30 anos do filme, uma universidade americana lançou. Dá para você baixar isso de graça, download lá, o PDF de graça e legalmente, só que está tudo em inglês. Né? Eu li alguns artigos. Bom, essa mulher, ela cada hora... Então, primeiro ela é aquela mãe que sufoca, né? Ela no começo ela alimenta ele, não sei o quê. Depois ela vai começando a sufocar. Depois ela vai se tornando violenta. Depois ela vai matando criança e, né, descobre isso. E depois a gente percebe que ela acaba gostando dele fisicamente. E o roteiro é tão bem feitinho que ela fala, né? Como que uma mulher como eu, porque ela é gordinha, ela é uma, né? Ela tem uma porca de estimação, ela é a brega de plantão, vamos dizer assim. Como que eu vou me apaixonar, uma mulher como eu vou me apaixonar por você? Então, ela está entre o patético, o engraçado, mas cada vez o roteiro vai tornando-a mais repelente, tá? Por isso, para justificar depois o final, quando esse cara vai ter que recuperar a sua masculinidade.
E o roteiro é tão bonitinho, de bem feito, que dá, assim, dá para você sacar primeiro ato quando acaba, segundo ato quando acaba, e o roteiro ele é assim, por exemplo, lá no primeiro ato tem um pedaço que ela fala assim, ah, por isso que quando teve lá aquele negócio das testemunhas, então você fala uma frasezinha assim, ah, não, teve algum problema aí na justiça, não sei o quê. Lá pelo segundo ato é que a gente vai descobrir o problema quando ela era enfermeira, mas o roteiro tinha plantado aquilo no primeiro ato. Era uma frase, é o que eu vivo falando aqui. Roteiros não são a vida real, filmes e séries não são a vida real. Então, é uma técnica, puramente uma técnica, né? Cinema e televisão são técnicas, todos são aspectos técnicos, inclusive a atuação dos atores que vão para a escola, deveriam ir. Então, num roteiro, você precisa ir plantando ideias. Essas ideias podem ser plantadas cenicamente, elas podem ser plantadas através do diálogo, mas elas têm que ser plantadas para a gente não... Ah, isso saiu do nada do roteiro, esse filme aí tem... Você viu o que eu falei quando ela fala, parece um bebê. Aí ela fala isso, mas ela está tratando ele como um bebê. Então, essa leitura freudiana, esse negócio aí do julgamento, que ela fala da testemunha, e mais coisas, né? Assim, você percebe lá uma cenazinha em que tem um bonequinho virado do outro lado. Isso vai ter uma consequência lá no terceiro ato. Ela vai saber que ele largou, saiu do quarto, porque ela vai, eu vi o bonequinho que estava virado em tal lado, né? O diretor, né, que é o Rob Reiner, ele se inspirou muito em filme do Hitchcock para fazer isso, né? Tem várias sequências que lembram A Janela Indiscreta, que lembra Psicose, Subindo a Escada, e tem o famoso alívio cômico que o Hitch colocava, que é o xerife e a esposa dele, né? Que tem assim um papel não só de alívio cômico, que tem o xerife e a esposa que ficam brigando, né? E ao mesmo tempo o xerife está tentando descobrir o paradeiro do Paul. Essas duas personagens são alívio cômico que precisa, mas também elas cumprem o outro papel de dar alguma exposição, fazer algumas cenas, algumas apartes expositivos, para que isso não precise ser feito pelos personagens da Kathy Bates e do James Caan, né? Que, aliás, James Caan faleceu em 2022. Então, assim, é um grande filme, é um thriller que, assim, ele não tem nenhuma pretensão de ser alta cultura, mas ele cumpre direitinho tudo que tem que cumprir, tá? Em termos técnicos, em termos de grandes interpretações, de um roteiro fechadinho e de um filme, de uma história que acaba, como eu falei, tendo várias leituras, né? E tem mais uma leitura aí que pode... Na verdade, esse filme meio que... Essa história, né, da idealização que a Anne faz do seu ídolo, de querer mandar no seu ídolo, né, meio que prenuncia essa invasão de privacidade da época das redes sociais, onde as coisas parece que as pessoas se acham amigas, né, porque ela fantasia como se ela fosse amiga do Paul, como se ela conhecesse o Paul, como se ela pudesse mandar na vida do Paul, né? Hoje em dia tem um certo aspecto disso. Claro que as celebridades hoje também estão nas redes sociais, mas elas têm que estar na maioria das vezes, porque hoje, se elas não estiverem nas redes sociais, elas não têm propaganda, às vezes elas não têm trabalho. Então, o filme, de uma certa forma, é um prenúncio dessa cultura tóxica, né, desse relacionamento tóxico entre celebridades e seus fãs que querem mandar. Muito bacana, redescobrir lá na Amazon Prime, Louca Obsessão, Misery, muito legal. Tchau.